comecei, gente, a construir a minha carteira, ainda sendo empregada, tá? Primeira coisa que eu fiz, eu comecei no TikTok, vocês sabem disso. Não comecei no Instagram. O que eu fazia, gente? Eu trabalhava depois que eu chegava, né, da CLT. Então, eu chegava da CLT, banhava e depois eu ia cuidar da minha empresa. Como é que eu fazia isso? Primeira coisa, lá no TikTok, eu postava vídeos falando de MEI. Então, foi até por conta disso que eu fiquei famosa lá, porque um vídeo meu sobre o MEI viralizou e aí começou a chegar os primeiros clientes. Então, os primeiros vídeos, gente, eu não tinha iPhone, eu não tinha câmera, eu não tinha cenário, eu não tinha nada. Se vocês olharem lá, eu tenho mais de 4.000 vídeos lá no TikTok, só sobre contabilidade, não é sobre a minha vida, não é sobre a minha casa, não é sobre a minha família, é só sobre contabilidade, tá? Então, assim, o que eu fazia? Eu chegava do trabalho, ia banhar, comia alguma coisa e era trabalho. Nessa época, o Fábio trabalhava à noite. Às vezes, ele falava assim, eu vou te levar para trabalhar comigo, porque você passa a noite inteira acordada. Eu estudava, eu buscava maneiras de falar com o cliente, eu respondia os clientes que falavam alguma coisa ali no meu vídeo, ou alguém que curtia, só de curtir eu já ia lá e perguntava, olha, se você precisar de alguma coisa, é só me chamar. Se você precisar regularizar, é só me chamar. E assim eu fui indo. E foram surgindo os primeiros clientes, tá? Agora, eu precisei de foco. Nesse meio tempo, chegou a empresa do lucro presumido, chegou a empresa do lucro real, de conhecidos, chegou a empresa do Simples Nacional, e o coração batia. Eu falava, gente, se eu continuar dispensando cliente assim, eu nunca vou sair da CLT. E aí, ao mesmo tempo, eu pensava, tá, mas se eu pegar cliente assim e errar, eu não vou ter nem dinheiro para pagar a multa. E aí vai acabar com o meu nome. Para mim, o meu nome sempre foi muito importante. Ter um nome no mercado, para mim, sempre foi prioridade. Que até hoje eu falo, ó, gente, vocês não saem com a roupa amassada na rua, não? Que daí vai falar que você é filho da Fabi Contadora, o que vão pensar de mim? Porque as pessoas da minha geração foram criadas assim, né? Então, para mim, ter a integridade do meu nome era muito importante. Eu pensava, tá, eu vou pegar um Simples Nacional, não tenho experiência ainda, para quê? Vou focar no MEI. E comecei a falar, tanto é que até hoje a minha carteira, 90% dela é formada por MEIs. Então, gente, não dá para fazer tudo, não dá para fazer tudo. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo? Olha que ela falou. Eu falo pro meu marido não sair com roupa amassada na rua. Brincadeiras à parte, mas é assim. E eu amo esse espaço aqui com vocês, porque eu posso trazer um pouquinho da minha história, para vocês saberem que eu sou igual a vocês. Eu já estive aí. E tem pouquinho tempo que eu saí, gente. Tá tudo fresco aqui na minha cabeça, tá? Então, o que eu pensei? Eu preciso trabalhar com o conhecimento que eu tenho. O que eu sei fazer? Eu sei fazer imposto de renda, porque desde quando eu entrei na faculdade eu aprendi a fazer, e eu tenho cliente desde aquela época, lá de 2012. Tá, vou fazer imposto de renda, beleza. Vou ter que começar a falar de imposto de renda toda hora para eu fazer imposto de renda o ano inteiro. Tanto que até hoje eu faço imposto de renda o ano inteiro. Segunda coisa que eu fiz, né? Comecei a falar de MEI. Baixa de MEI, regulação. Eu só falava de MEI. Alteração de MEI. Quais atividades não pode mais ser MEI? Como é que se você não pode ficar com o endereço errado do MEI? Em Minas Gerais, se você é MEI, você precisa se preparar para quando você se tornar Simples Nacional, você precisa ter ali o seu ambiente próprio, a sua sala, senão a Cefaz de Minas Gerais. E aí eu comecei a falar de MEI, não precisa. Para atender MEI, não precisa ter o CRC, tá? Não precisa ter, mas quando o MEI for para a segunda fase, né? Que é quando eu falo que ele deixa de ser bebê, né? E começa a andar, que é onde ele vai para outro regime, aí precisa ter a carteirinha do CRC, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai separar um tempo da sua semana para fazer prospecção.
Ai, Fabi, mas nossa, eu não gosto de internet, eu gosto do 1 a 1, tá bom. Não vou falar pra você que você nunca vai precisar fazer internet, que vai precisar sim. Vai precisar estar na internet, não adianta, tá? Mas você pode começar como eu comecei também, fazendo panfleto. Inclusive, eu disponibilizo, né, o modelo do panfleto lá na comunidade. Eu fiz panfleto, né, e nós entregamos no todo lugar aqui em Boituva. Entregamos na cidade inteira. Dei um tanto assim pro Fábio levar pro serviço dele. E ele deixava lá. O pessoal entrava, né? Ele tava lá o panfletinho. Andava com a caixinha de panfleto no porta-mala do carro. Onde eu parasse, pessoa, tá aqui o panfleto. Ah, Fábio, muita gente joga fora. Muita gente joga fora, mas muita gente pega também. Então foi assim que eu comecei, entendeu? Só que naquela época eu não tinha proposta validada, né? Como eu tenho hoje, eu não tinha processo para atender MEI, como eu tenho hoje, então eu sofri demais, gente. Os primeiros meses que eu peguei, eu não sabia nem como que eu ia atender eles. Eu só sabia que eu escutava, né? Escutei na faculdade que tinha que pedir um monte de documento e eu comecei a pedir um monte de documento para os MEIs e não sabia o que eu fazia com eles. Chorei muito por ver aqueles documentos e não saber o que fazer com. Mas, gente, eu não sei na prática. O que eu faço com esses documentos? Eu lanço onde? Como é que eu faço esse livro caixa para que eu possa assinar? Como é que é essa história? Então, eu também tinha essas inseguranças. Igualzinho a você. Eu também sofri muito com isso, por isso que eu criei um processo para que a gente possa ter segurança para atender os clientes. Vocês entendem isso? Então pensa comigo aqui, ó. Se você está começando agora, você tem que focar em ser consistente. Consistente. A constância premia. A constância premia. Anota aí, hashtag a constância premia. Hashtag live da Fabi de hoje, a constância premia. Não dá para você construir nada se você não tiver constância. E a segunda coisa que você precisa ter, qual que é? Confiança. Confiança naquilo que você quer e onde você quer chegar. Se você não tiver isso, nada que você fizer na sua vida vai dar certo. Precisa ter constância e precisa ter confiança naquilo que você quer fazer e onde você quer chegar, tá? Agora, pensa comigo aqui, ó. Pensa comigo. Se você não fizer do jeitinho que eu ensinei nessa live de hoje, você vai conseguir sair da CLT, mas vai ser muito mais difícil, muito mais desesperador, muito mais complicado. E tudo você vai enxergar como um obstáculo. Tudo você vai enxergar como um ponto negativo. E não é. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. E eu não quero que você comece a captar clientes no improviso. Eu quero que você tenha um passo a passo. Eu quero que você tenha um comercial já estabelecido. Para que você possa equilibrar a sua balança entre tempo, que é pouco porque você é CLT, hoje a gente está falando para quem é CLT, e também equilibrar aqui o dinheiro que você tem hoje. Hoje você tem um trabalho, você tem um salário. Então você consegue investir em algumas coisas para que esse seu império aqui comece a crescer mesmo você estando na CLT. Então você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a se dedicar, né, para construir as coisas que você pode enquanto você é CLT, com o dinheiro que você tem na CLT, entendeu? Então veja, é importante que você defina esses pontos. Ah, o que eu preciso para ser um contador? O que eu preciso para começar? Fazer uma lista. Quais são as minhas facilidades? Quais são os meus maiores conhecimentos? Você precisa olhar para você.